Ronaldo de Assis Moreira, ou apenas Ronaldinho Gaúcho, como ficou conhecido ao redor do mundo inteiro, é um jogador que se destacou muito em sua posição como meio atacante e que atualmente, com seus 40 anos de idade, acabou se envolvendo em uma grande polêmica e voltando com muita força para as mídias. No entanto, mesmo ele sendo muito conhecido, existem alguns segredos na sua vida que poucas pessoas conhecem e que nós vamos te mostrar gols em uma partida. Assim como vários jogadores, a carreira de Ronaldinho Gaúcho começou muito cedo e quando ainda estava nas escolas, já se destacava por conta das suas habilidades com a bola de futebol. Foi nessa época, inclusive, que com todo o seu talento ele conseguiu fazer a incrível façanha de marcar 23 gols em apenas um jogo. Um fato ainda mais surpreendente é que o jogo terminou com um placar de 23-0 para o seu time. Quando isso aconteceu, ele tinha apenas 13 anos de idade e já começava a treinar os seus primeiros dribles no futsal, categoria em que começou. Pode parecer que esse fato seja uma lenda, mas foi confirmado pelo próprio jogador. O prato preferido. Ronaldinho já rodou o mundo inteiro jogando futebol e, consequentemente, experimentou comidas de diversos países e de alguns dos restaurantes mais chiques que o dinheiro pôde comprar. No entanto, algumas vezes ele já declarou que, para ele, a melhor comida e a sua favorita é arroz, feijão e bife da Dona Miguelina, a sua mãe. Afinal, não tem nada melhor do que uma comidinha da mãe, né? Mentiu pra todo o Barcelona. Além de parecer estar brincando com a bola dentro dos campos, o jogador também era muito bem-humorado fora dos campos. E quando estava jogando pelo Barcelona, às vésperas de um grande clássico contra o Real Madrid, ele conseguiu enganar todos os jogadores do seu time. A história foi contada por Andrés Iniesta em sua biografia, onde ele disse que Ronaldinho teria ligado para ele durante a madrugada no dia antes da partida e revelado que iria se mudar de lado, indo para Madrid. Além de, é claro, pedir segredo absoluto para o colega de equipe. Quando chegou a hora do jogo, o brasileiro reuniu todos os jogadores e revelou que eles eram uma família e que um podia contar com o outro, pois ele teria contado e ligado individualmente a mesma história para todos e pedindo sigilo e que nenhum deles tinham aberto o jogo. Apesar de se tratar de uma mentira, o segredo foi guardado e isso serviu para aproximar ainda mais os jogadores, que fizeram um 3-0 histórico contra o rival. Pedido de namoro em entrevista. Um fato curioso e engraçado da carreira desse jogador foi o dia que ele resolveu pedir uma jornalista em namoro depois da vitória do Atlético de Minas Gerais por 2-1 sobre o Strongest. O jogo aconteceu um dia antes do Dia da Mulher, e quando o jogador foi entrevistado pela jornalista Maíra Lemos, do Globo Esportes de Minas Gerais, ele fez essa surpresa que a deixou muito sem graça. A cantada de brincadeira foi feita após ela ter perguntado se ele teria feito um gol para as mulheres, e logo em seguida, ela foi surpreendida por um "quer namorar comigo?" Para as mulheres, né? Dia Internacional da Mulher, meia-noite. É verdade, né? Para todas as mulheres. Tá namorando? Hã? Quer namorar comigo? Dito pelo craque, o pedido foi acompanhado de muitas risadas e também do final da entrevista que deixou a jornalista muito sem graça. Problemas na CNH. Ao longo da sua caminhada dentro e fora dos campos, o jogador também acabou se envolvendo em algumas polêmicas, como quando ele ainda estava jogando pelo Grêmio. Ele foi pego com uma carteira de motorista falsa, que teria sido comprada por R$400 pelo jogador. Ainda naquela época, no ano de 2001, ele foi flagrado dirigindo um carro sem licença e também sem habilitação, sendo multado e entrando para a lista como uma das primeiras polêmicas que se envolveu. Sem dinheiro. No ano de 2015, o jogador e seu irmão Assis foram condenados por dano ambiental ao Rio Guaíba, em Porto Alegre, depois de fazerem uma trapiche de maneira ilegal em uma área de preservação permanente, fazendo com que eles tivessem o seu passaporte retido. Além disso, depois de não terem pago a multa por dano ambiental, eles perderam o passaporte e ele também teve os sigilos bancários quebrados, e o resultado foi muito curioso, pois ele tinha apenas R$24 na sua conta, mas mesmo assim, possuía diversas viagens ao exterior para eventos. Depois disso, em 2019, ele fez um acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Sul para pagar a sua multa, e foi quando ele recebeu o seu passaporte de volta, preso com documentos falsos. Neste ano de 2020, o jogador acabou se envolvendo em uma grande polêmica após ser detido e preso ao entrar no Paraguai com documentos falsos. Ele ficou por pouco mais de um mês em um presídio na capital do país, Assunção, e até o momento da gravação desse vídeo se encontra em prisão domiciliar em um hotel, enquanto a investigação está ocorrendo.
Na prisão, ele diz ter sido recepcionado muito bem, distribuiu vários autógrafos e tirou diversas fotos, tanto com os outros detentos quanto com os policiais. E além disso, ele também participou de um campeonato interno de futebol. Segundo uma entrevista concedida pelo jogador a um jornal local, o motivo da sua ida até o país teria sido para o lançamento de um cassino online e também para o lançamento do livro Craque da Vida. Feito histórico. Se você é um apaixonado por futebol, já deve ter ouvido ou visto este craque dando show com a bola e sabe as razões pelas quais ele ficou mundialmente conhecido. No entanto, você provavelmente não sabia desse feito histórico conquistado por ele. O seu currículo como jogador pode ser considerado único, pois ao longo da sua carreira, o craque pôde levantar várias taças, incluindo algumas das mais especiais e desejadas por qualquer futebolista, como a Taça da Copa do Mundo, da Champions League, da Copa Libertadores e também ser eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Esse é um feito histórico e existem pouquíssimos jogadores que conseguiram conquistar todos esses prêmios.